o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série em que estamos falando sobre o advento do indivíduo. Então, antes de continuar, já clica aí em curtir para estar ajudando o canal e também se inscreve para acompanhar nosso conteúdo, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do indivíduo pela ótica do nacionalismo, pela ideia de nacionalismo que surge ao longo do século XIX. Esse conceito de nacionalismo, a gente precisa pensar ele inicialmente por duas óticas. A primeira ótica é pelo senso de pertencimento das populações a um território, a uma cultura, e a segunda vertente é pela constituição jurídica e política dos estados. A primeira vertente desse conceito de nacionalismo é que os povos têm sua própria cultura, seu senso de pertencimento, independentemente da construção de uma nação. Ou seja, vamos dar um exemplo, a República Tcheca. O povo tcheco existe há séculos. A República Tcheca é uma construção recente, né? Por exemplo, os povos eslavos, croatas, sérvios, a noção deles de povo existe há séculos. Porém, a concepção de Estado de Croácia ou de Sérvia é bem mais recente. Ou seja, a gente tem pessoas que possuem um senso de pertencimento a um território, que possuem um idioma, que possuem uma cultura, e não necessariamente isso que vai fazer surgir um Estado, né? A outra vertente, que é a questão política e jurídica, vai nos mostrar que a formação de nações, de impérios, até antes do século XIX, se dava pelos espaços dominados pela monarquia. Ou seja, um império, um estado, era definido pelas possessões reais. Ou seja, a Suécia a Finlândia pertencia à Suécia, ou seja, o povo finlandês era súdito da coroa sueca. A Holanda, durante algum tempo, pertenceu à Espanha, ou seja, o holandês era súdito da coroa espanhola, do rei da Espanha. Ou então o Brasil, na época colonial, os brasileiros eram súditos do rei de Portugal. Ou seja, não era a noção de identidade própria de um povo que definia o que era o Estado. E o Estado existia pelas possessões reais, pelos espaços, pelos territórios que um rei domina. A partir do século XIX, o que nós vamos ter é a junção desses dois conceitos, um sustentando o outro. Ou seja, esse espaço jurídico e político do Estado começa a ser definido pelo seu povo, pela noção de pertencimento do seu povo. Então, vamos entender como aconteceu esse processo. O primeiro passo foi a Revolução Francesa no final do século XVIII. A Revolução Francesa, sustentada pelos pensamentos do Iluminismo, começou um processo de colocar abaixo os antigos regimes, que eram as monarquias, e construir algo de novo. Esse algo de novo, basicamente, é uma república, em seus diversos moldes, pode ser democrática ou então oligarca, mas era um novo modelo político. Então, a forma como a monarquia existia começa a cair e se estabelecer algo novo. E esse algo novo vai começar a se sustentar por essa sensação de pertencimento. Ou seja, a França não vai ser mais onde o rei francês
tem domínios. Mas onde está o povo francês? Nos territórios que dizem respeito ao povo francês. E isso vai se espalhar por toda a Europa e ao longo do mundo. Ou seja, aos poucos a gente vai ter então países como Holanda, Finlândia, Suíça e diversos outros tendo a sua soberania garantida, sustentada então por essa definição de ser um espaço onde uma população reside. Logo após a Revolução Francesa, a gente tem a chegada ao poder de Napoleão, e Napoleão começa um processo de dominação militar ao longo da Europa. Com essa expansão militar, as ideias da Revolução Francesa vão chegando a outros países onde as tropas de Napoleão foram dominando. Esse pensamento, por exemplo, chegou até a Rússia. Como é conhecido, a Rússia foi um dos principais responsáveis pela derrota de Napoleão, e as tropas russas que tiveram contato com esse pensamento da Revolução Francesa levaram para a Rússia. E aos poucos esse pensamento da Revolução Francesa foi se espalhando. Então vamos pensar aqui como um certo processo de formação de nações que aconteceu. Imagine que um pequeno principado na Europa, que tem um baixo poderio militar, e esse principado é invadido pelas grandes tropas de Napoleão. Essa fragilidade que é enxergada diante de um grande inimigo foi também um elemento para a constituição desses estados modernos. E é um pensamento que faz parte principalmente da unificação da Alemanha e da Itália, que até o século XIX não eram países em si, mas eram diversos pequenos estados, pequenos reinos. E que através dessa ideologia do nacionalismo, ela vai se consolidar. A Itália e a Alemanha vão surgir como nações unificadas e soberanas. Através das diversas formas de pensamento, esse princípio do nacionalismo também se espalhou pela Europa. Um caso foi através da literatura e das formas de pensamento. Uma das características das artes definidas como românticas, do romantismo, é o enaltecimento do nacionalismo. Johann Gottfried Herder, que é um dos pais do nacionalismo alemão, foi um escritor do final do século XVIII, influenciou Goethe, e seu pensamento foi fundamental em filósofos como Hegel, por exemplo. Ou seja, dentro desse ambiente de pensamento, de literatura, de estética, etc., surgiu a importância do nacionalismo que se expandiu pela Europa. Um outro fator importante também foi a chamada Primavera dos Povos, que foi um processo de levantes populares que aconteceram por vários locais da Europa, em que o povo foi às ruas reclamar, protestar contra as monarquias, exigir novos direitos, por exemplo, querer algumas garantias particulares, como o direito à propriedade frente a um Estado poderoso, o uso de lugares comuns. Por exemplo, em algumas regiões camponesas, a população não podia, por exemplo, colher lenha numa floresta porque a floresta pertencia a um nobre. Então, foi uma reivindicação que esses movimentos levantaram. As garantias individuais de não ser afetado pelo Estado, as garantias básicas para se viver. Então, esses movimentos levaram à tona essa reivindicação e, ao mesmo tempo, se posicionaram contra esse antigo regime monárquico. Porque, como eu estou falando, a monarquia não caiu de uma só vez. Começa um processo de queda das monarquias a partir da Revolução Francesa. E a Primavera dos Povos, em 1848, é parte desse longo processo. E junto a esses levantes populares,
o nacionalismo se fez presente, ou seja, as pessoas foram às ruas protestar contra a monarquia e ao mesmo tempo reivindicar a sua noção de pertencimento através da sua identidade, da sua nação. Já na América, essa ideia do nacionalismo vai surgir com a independência dos países. A gente vai ter em 1775 a independência dos Estados Unidos. Em 1791 começa o processo de independência do Haiti. E ao longo dos próximos anos começa um longo processo de independência pelas Américas, incluindo o Brasil em 1822. Então, com esse processo de independência, começa a surgir também a ideia de nação. Todos os países da América Latina, com exceção do Brasil e da Jamaica, tiveram um modelo parecido com os Estados Unidos, que é um modelo presidencialista. O Brasil foi um império, acho que a Jamaica também é uma monarquia, mas os demais países optaram pelo modelo presidencialista, com duas câmaras, né, uma Câmara de Deputados e um Senado aos moldes dos Estados Unidos. E então, essa noção de nação, de senso de pertencimento, foi o garantidor da legitimação, da legitimidade de um Estado. Vai existir México? Vai existir México não porque existe um monarca mexicano, e sim porque ali é a terra dos mexicanos. Vai existir o Peru? Vai existir o Peru porque ali é a terra dos peruanos. E assim, consequentemente, a garantia da existência do Estado se dá não pelas posses, mas sim pela população, pela noção de nação. Então, a gente teve uma noção de como começou a surgir tanto essa junção do senso de pertencimento com a formação de Estado, tanto na Europa quanto na América. Na Europa, através dessa série de mudanças que decorreram da Revolução Francesa, e nas Américas, a partir dos processos de independência das nações. E a que isso levou? O que isso diz respeito à concepção de indivíduo, que é a temática desse vídeo. A partir do momento em que o nacionalismo se torna um fator importante na existência, ele passa a integrar a individualidade de cada um. Então, se uma pessoa trabalha como ferreiro, se ela tem uma religião católica, ela vai passar então a ter também uma denominação da sua nacionalidade. Esse ferreiro cristão vai começar a ser um finlandês, vai começar a ser um brasileiro, vai começar a ser um húngaro, vai começar a ser um italiano. E isso passa a fazer parte do senso de pertencimento dele. Ele não é mais uma pessoa unicamente isolada dentro da sua vila, né, como se concebia, por exemplo, na Idade Medieval, uma vila ligada a um determinado soberano, por uma série de relações feudais. Não. Agora ele vai ser pertencente a uma nação. Ele vai ser um cidadão de uma determinada nação. Isso vai passar a ser parte dessa individualidade, desse senso de pertencimento. Ou seja, o indivíduo vai ser definido pela sua territorialidade, por onde ele nasceu, de onde ele veio. E em que isso tem implicações nos dias de hoje? Bem, a nossa concepção de nacionalidade é um dos maiores definidores do que nós somos. Por ser brasileiro eu falo português, por ser brasileiro eu tenho uma religião cristã, né? O cristianismo é a maior religião do Brasil. A probabilidade de você pegar um brasileiro a esmo e ele ser budista ou ser islâmico é muito pequena, é mais provável que ele seja de uma religião cristã. Por ser brasileiro, nós habitamos um país tropical, um país onde faz calor, nós estamos sujeitos às leis brasileiras, etc, etc, etc. E isso vai valer para todas as nações. Vai valer para um jamaicano, com toda a sua cultura, seu sistema legal, vai valer para um japonês, vai valer para um tailandês, vai valer para um português, e assim consequentemente. Então,
o nosso senso de pertencimento, nosso senso de existência está atrelado a uma concepção de nação. Isso, inclusive, vai dizer respeito à nossa liberdade e ao espaço que nós podemos ocupar. Nós, como brasileiros, não podemos simplesmente viajar e entrar nos Estados Unidos ou entrar na Europa, por exemplo, bem mais difícil. Né? Já, por exemplo, um português pode entrar na Alemanha sem precisar de visto, por causa da União Europeia. Então, o nosso senso de nacionalidade vai ter implicações na nossa existência, no que nós podemos ou não podemos fazer, nos nossos direitos, nas nossas limitações, nos nossos fazeres, em tudo aquilo que permeia a concepção de um indivíduo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido tudo isso que eu abordei, e até o nosso próximo contato. Muito obrigado pela atenção.